Olá, colegas professores, alunos e estudantes de pedagogia. Bem-vindos aqui ao canal Web Educa Projeto Finlândia. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Evelise Erola. Eu sou especialista no modelo educacional finlandês, também especialista em pré-alfabetização e alfabetização e letramento em contexto bilíngue. E hoje o vídeo é para professores de educação infantil. Esse é o nosso segundo vídeo e é sobre o círculo da manhã. O primeiro vídeo foi sobre a importância do círculo da manhã e esse é uma técnica pedagógica que nós usamos aqui na Finlândia e tem dado muito bons resultados, e esse é um dos segredos que eu posso contar para vocês, que faz com que as crianças entrem quase que alfabetizadas no primeiro ano, porque o círculo da manhã, ele é um momento de muita sensibilização às letras, aos números e à alfabetização. Claro que tem as atividades escritas também, depois quando a criança já tem 5 anos, como eu já expliquei em alguns outros vídeos, mas o círculo da manhã começa já desde as primeiras turmas, com os alunos mais jovens. Bom, então, se você gosta desse tipo de vídeo, se você está interessado na educação finlandesa, eu convido vocês a assinar o canal, né, e dar um like para que a gente possa fazer mais vídeos, né? Bom, então eu vou dar para vocês 3 pontos que garantem o sucesso para um bom círculo da manhã. Muitos professores me escrevem dizendo que não conseguem fazer. Bom, quando eu não tinha experiência, eu também passei por isso, de alunos que não conseguiam se focar, que ficavam olhando para trás, rolando no chão, se levantavam, mexendo no colega, fazendo qualquer coisa menos prestando atenção no que a professora estava falando, sem nem um pouco de interesse no círculo da manhã. Bom, se vocês querem ver um exemplo de círculo da manhã ao vivo, né? Vocês podem dar uma olhada no meu outro canal, que eu tenho um projeto chamado Castelo das Letras / Alfabetização, onde eu gravo aulas do círculo da manhã. Lá vocês já vão ter uma ideia do trabalho, só que vocês vão ter uma parte da ideia, porque a parte onde acontece a interação não é possível porque são vídeos, né? Mas aqui, por exemplo, esse é o cenário, né, do meu círculo da manhã. Então eu convido vocês, está aqui embaixo, né, o endereço. Se vocês quiserem dar uma olhada no outro canal, acredito que vocês vão ter bastante inspiração para os seus próprios círculos. Muito bem, então, 3 ingredientes de sucesso para que o círculo seja perfeito, para que tudo aconteça bem. Bom, em primeiro lugar, os professores têm que prestar atenção no chamado período de foco. Qual é o período de concentração da criança? Segundo lugar, temos que ter um balanço entre o passivo e o ativo. E terceiro, o planejamento. Esses são os 3 ingredientes, esses são os meus segredos, por exemplo, do sucesso dos círculos da manhã. Bom, o que é o período de foco e concentração? Nós sabemos que, na verdade, uma criança pequena, ela consegue se focar somente 2 minutos pela idade, por ano. Então, nessa conta, uma criança de 4 anos só tem 8 minutos de foco. Então, esse é um grande problema. Um círculo que dure meia hora é muito difícil de o professor conseguir manter o foco. O professor realmente tem que saber trabalhar. E também é a mesma coisa no adulto, né? Quando você está naquela aula, o professor só está falando, não tem interação, nós adultos também perdemos o foco. Quer dizer, o ser humano em questão não tem capacidade de foco muito longa. Então, quando você sabe isso, você já começa a perceber e já entender que a criança pequena, quanto menor ela é, menos tempo de foco ela vai ter. Então, o que nós temos que ter? Um balanço entre a parte passiva e a parte ativa. Toda hora tem que haver essa mistura, essa troca entre ativo e passivo. Eu posso dar um exemplo, por exemplo, no começo dos círculos da manhã, o que eu fazia, vou pegar assim um exemplo do círculo das aulas de finlandês, né? Porque eu já fiz o círculo em português e em finlandês e em inglês também. Eu gosto sempre de usar música, então
é bom que o professor ele tenha todo tipo de ludicidade. Vocês estão vendo aqui atrás, o meu círculo tem várias cores, nós estamos estudando os dias da semana, e depois que nós terminarmos com os dias da semana, vai vir então os meses do ano, e aí você põe no círculo tudo aquilo que você quer ensinar, né? Os números também, a matemática está sempre presente, e depois as letras. Começamos com as vogais, essa é a minha metodologia. Eu começo com as vogais, porque elas têm um som longo, depois eu entro com as consoantes, e assim vai acontecendo já uma sensibilização. Se bem que esse círculo aqui ele foi planejado para alunos já a partir de 4 anos, já realmente em pré-alfabetização, né? Alunos menores não vão se beneficiar tanto de um círculo dessa maneira como foi feito aqui. Mas então, para começar, quando todos os alunos estão sentadinhos, vamos dar um bom dia. Como que você dá um bom dia? Pode dar um bom dia com alguma música. A música vai estimular áreas diferentes do cérebro do que a fala, nós sabemos disso. E a música foi provado que ela ajuda inclusive a aprender. Por isso, professores, quanto mais música vocês colocarem, mais legal, mais interessante vai ser para os seus alunos. Mas e aí? Se eles vão se concentrar por tão pouco tempo, eu vou ficar cantando uma música muito longa? Aí é que tá. Como é que acontece esse balanço? Agora eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com tamborzinho. E como é que eu fazia? Bom, eu vou tentar... A musiquinha que eu criei é em finlandês. Eu vou tentar traduzir ela agora em português. É que eu falava, as crianças estavam todas sentadas, eu tocava o tambor, falava assim, a minha turma se chamava, essa que eu vou dar o exemplo, Muumilaakso. Então eu falava assim, o nome da turma, né? Crianças de Muumilaakso, crianças de Muumilaakso, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Então essa era a inicial, era, bem curtinho, né? Isso que era a turma pequena, elas eram de 9 meses a 3 anos. Então era só 2 linhas, né? E aí eu escolhi o nome de cada aluno e cantava. Por exemplo, vamos dizer a Maria e o José. A Maria está presente, a Maria está presente, sim, ela está presente. E aí eu fazia pam, pam, e passava o tambor para Maria e ela fazia também a música. Aí eu voltava e o José está presente, sim, ele está presente. Aí eu não me lembro se eu dizia seja bem-vindo, porque eu tô traduzindo na hora, né? E dava pro aluno. Então, eu dava o tambor, passava o tambor para cada aluno. Isso eu estou fazendo um balanço entre o ativo e o passivo. Se a criança ficar só assim, ouvindo realmente como a música era, era capaz até da criança dormir ali no círculo, né? Porque se acontece o círculo de manhã, logo que ela chega. Então esse é um exemplo, fazer a criança participar sempre. No começo, as crianças menores realmente saíam, mas depois elas viam que elas achavam tão interessantes que elas ficavam esperando para tocar o tambor. Mais tarde, eu só fazia as 2 linhas da música e eu não segurava mais o tambor, eu dava o tambor para o grupo e ia passando, e eles mesmos sabiam, ia passando de aluno para aluno. Mas e se um aluno não quiser? Se eu tenho aquele aluno mal-humorado, que não quer participar, tudo bem. É a nossa função respeitar o aluno. Muitas vezes eu passava o tambor, o aluno fazia assim, não queria tocar. Aí eu falava, não quer tocar? Não, ok. Aí passava para o próximo. Não vou obrigar o aluno a tocar. Muitas vezes também o aluno ficava 1 mês sem participar, 1 mês sem tocar, depois ele acabava participando e tocando. Porque assim, a questão do o consentimento, né? Quando a criança toca o tambor, ela está consentindo, ela está admitindo que ela está ali no círculo, que ela faz parte daquele grupo. E isso inconscientemente o aluno sabe. Se ele não quer fazer parte, ele não toca o tambor. E aí é a função do professor respeitar, e tudo bem, está tudo bem. O que acontecia na aula de português também, né? Cadê a aula de português? Aí a música era um pouco diferente e nós tínhamos os sons dos animais. Isso surgiu de uma maneira bem natural. Eu cantava uma musiquinha que era maior, o grupo era menor, e depois eu fazia pam, pararara, pam, pam, e aí eu dava para o aluno
E aí cada um deles dizia uma maneira, inventava, cada aula eles inventavam um animal. Então, por exemplo, pam pararam, pam pam, esse era o elefante, pam pararam, essa era a borboleta, pararam, essa era a formiga. E eles inventaram, essa era a girafa. Cada aula, o mais interessante para essa turma era inventar pro pam pam um tipo de animal diferente. Então nós tínhamos a aranha, alguns eu inventei, né? A formiga, a aranha eu inventei. Aí eles inventaram o golfinho, o peixe, a girafa, esse era o peixe, o sapinho, que era assim. Então é lógico que a criança vai ficar interessada num círculo desse quando ela fica esperando a vez dela, e principalmente quando ela pode inventar, por exemplo, alguma batida. E como eu falei, a música sempre ela é interessante. Você, professor, pode começar. Você faz uma musiquinha, por exemplo, pam parararam. Daí você olha, agora é pam pam, esse é o urso. E pam pam, esse é o elefante. Inventa alguns. Pam pam, essa é a aranha. Então, quando você começa o processo corre sozinho. Daí eles vão ficar interessados. Eu me lembro de alunos de 4 anos, 3 anos, que inventavam, eu inventei um animal novo. E no fim nós ficávamos bastante tempo, eles faziam vários animais participando. Então esse é o exemplo entre o balanço, entre o passivo e o ativo. Agora eu vou dar mais um exemplo entre ativo e passivo. Os chamados pusses, sacos. Uma das coisas que eu aprendi aqui na Finlândia são os vários sacos, que podem colocar várias coisas dentro. Podem colocar músicas, podem colocar letras, podem colocar historinhas. E no caso, esse saco aqui é um saco de parlendas, onde as crianças pequenas amam porque são rimas e são histórias engraçadas. Então, também tem uma musiquinha em finlandês, e eu traduzi para o português quando eu trabalhei com a turma de português. Como é que era? Quem é que quer o saco de parlendas espiar? Aí todos levantavam a mão, aí eu escolhia Maria. A Maria vai, uma parlenda retirar. Aí eu abri o saco, e aí aqui tá em português, é uma parlenda, tem essa aqui é o meu caracol, tem a figurinha de um caracol, e aí as crianças não leem, então eu lia. E às vezes pegava o tambor, essa aqui é bem curtinha, meu caracol, meu caracolino, meu anel de ouro no dedo mindinho. Às vezes é só isso, e às vezes é engraçado. Dá pra fazer com ritmo, eu sempre fazia com ritmo, que eu gosto muito de trabalhar com a música. Eu descobri que a música, ela realmente chama atenção. Então se você gosta de cantar, é perfeito com os alunos. Se não gosta, faça o mínimo, né? Não precisa sempre cantar. Eu canto muito, eu boto muito ritmo em tudo, porque isso faz um balanço entre o ativo e o passivo. Então, esse segundo ponto, ele vai já dar uma grande vantagem para você, professor, porque cada coisa você pensa, como que eu vou interagir com os meus alunos? Se você está lendo uma história, você pergunta, o que vai acontecer agora? E não fica só lendo a história. Faz esse balanço. Lembra que a criança não vai realmente se focar por muito tempo. Se você perceber que a criança está saindo do círculo para alguma coisa, bom, às vezes você pode deixar, muitas vezes eu prefiro dar liberdade, a criança não quer estar no círculo, aí tudo bem, você só vai olhar de longe, tudo bem, desde que ela não faça barulho. Aquele dia ela pode então estar olhando de longe se ela não quer participar. Eu acho que a gente tem que pensar que nem sempre a criança está bem, né? Uma das coisas interessantes do círculo são aquelas carinhas que também aqui na Finlândia tem. Você chega na escola e como é que você tá hoje? Tá feliz? Tá triste? Ou perguntar quem é que tá feliz, quem é que tá triste. E tá triste por quê? Eu espero que você fique feliz com o nosso círculo, com as nossas brincadeiras de hoje. E respeitar então um pouco, não obrigar a criança, agora você tem que ficar aqui. Quanto mais liberdade o professor dá nesse sentido, mais a criança respeita o professor, né? Porque ela se sente respeitada. Então, pense muito bem. Um dos segredos é o balanço, ativo e passivo. Terceiro ponto, então, para ter um círculo de sucesso é o planejamento. Um professor tem que planejar. Às vezes, porque nós não temos aqui o chamado plano de aula, né? Nós temos o plano anual, o plano semanal com os dias temáticos, mas não necessariamente, nós vamos trabalhar isso, depois nós vamos trabalhar aquilo. Isso não tem aqui na Finlândia. Mas
Aí no Brasil tem, mas ao contrário, às vezes vocês planejam uma parte, mas não planejam o que é mais importante. Por exemplo, o que vai ser dado no círculo? Então, antes de o professor sentar no círculo com os alunos, o professor tem que saber exatamente, olha, hoje eu vou mostrar a letra B, se é a pré-alfabetização. Eu vou fazer brincadeiras com a letra B, então eu vou ver palavras com a letra B, eu vou fazer um jogo com a letra B, e depois eu vou cantar essa canção, depois eu vou falar da rotina do dia, depois o que você vai fazer. E lembre-se de ter todo o material perto. Todo o material perto do círculo. O ideal é que o círculo seja assim, que ele tenha um quadro. Ele não precisa ser um quadro onde você escreva, embora eu goste de escrever, até para crianças menores eu gosto muito de desenhar. Pode ser uma parede, cole tudo na parede, não esqueça de botar os nomes dos alunos, separar menino, menina. A separação é só para matemática, né? Não tem nenhum problema. Então, porque no momento que você vai virar para pegar na estante algo para trabalhar com eles, por exemplo, eu vou pegar o saco das historinhas, ou vou pegar o tambor, pronto, já se dispersa tudo. Então, são esses três. Primeiro, pense muito bem sempre, pense e compreenda que existe esse período de foco e de concentração. E não espere, por exemplo, no início do ano, aquelas crianças novas, eles não vão sentar e ficar quietinhos, né? Isso é um processo. Vai aceitando, vai conquistando, né? Na verdade, o professor de educação infantil tem que conquistar. Ele tem que conquistar as crianças. Então ele vai vindo aos pouquinhos, vai achando interessante, né? Então, respeita isso. Segundo, o balanço entre o ativo e o passivo é muito importante. As crianças têm que estar participando em todo momento. Aprenda a fazer perguntas, não só a contar o que vai acontecer no dia, mas e perguntar, né, aonde que nós vamos mesmo e tal, fazer eles participarem. Isso ajuda, isso quebra esses 2 minutos ou 8 minutos que seja, que o aluno fica só ouvindo. Então isso ajuda, essas quebras ajudam com que, dá uma respirada e ele continua indo, né? Eu sugiro música, muita cor, música. O ajudante do dia, aquele que vai vir e dizer que dia que é, e escolher um número, ou o professor escolhe sempre algum que vai vir, todos, né? Claro, todos participando. E terceiro e último, o planejamento. O planejamento, ele é muito importante nesse sentido. Não é nem tão importante o que você vai naquele dia ou naquela semana fazer. Isso nem é tão importante. O importante é o que você vai passar para as crianças. Porque quando você simplesmente fala para uma criança, ela não aprende. A aprendizagem não acontece quando você diz algo. Se fosse assim, os nossos filhos sempre arrumariam os quartos, sempre arrumariam os brinquedos, nunca teria tênis no chão, roupa no chão, estaria tudo ok, porque a gente fala muitas vezes. Não, a criança ela vai aprender como? Ela vai aprender quando ela repete, quando ela mesma percebe e quando ela participa. Então, por isso que o Círculo da Manhã ele não tem sentido se o professor está lá simplesmente como se o aluno ele estivesse na frente de uma TV só falando e o aluno fica passivo. Ele realmente não vai aprender nada. Principalmente se você se você é professor de pré-alfabetização, mesmo de alfabetização, o aluno vai aprender quando ele começar a responder as perguntas, quando ele começar a pensar. Aí ele aprende, qualquer idade vai ser assim, porque senão ele fica só passivo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, principalmente do pouquinho, né, da minha experiência, do que eu fiz. Eu já trabalhei em inglês, em finlandês, em português, e eu misturo muito. Quando eu vejo uma técnica interessante, eu traduzo. Essa do saco, da parlenda, é totalmente finlandesa. Eu traduzi a letra, mesmo a música, para poder cantar com os meus aluninhos. Fiz as parlendas em português, eles amaram, riam um monte quando tinha alguma parlenda engraçada. E esses são exemplos assim que você vai colocando em cima, né? Só o fato de o aluno tirar algo já dá um poder para ele. Eu estou tirando, por exemplo, a próxima musiquinha que vamos cantar. Eu estou tirando a próxima poesia. Eu estou tirando a próxima letrinha. Então ele está sendo o agente da própria aprendizagem, que é isso que a gente quer, né? Justamente isso. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram,
já sabe o que tem que fazer, né? Já sabe o que tem que fazer. Então tá, qualquer coisa, escrevam aqui embaixo experiências ou dúvidas, eu vou adorar ler e até o próximo vídeo.